Nosso dia a dia não depende da política. Ao acordar de manhã, você vai comprar pão. O valor desse alimento, que é a inflação e o político, não vão determinar você comprar o pão, como vai ser no seu dia. O Renata Santos. A política interfere. Sim, eu não disse que ela não interfere. Não nesse sentido que você está dizendo. Eu disse que a política, ela não interfere no sentido prático do sujeito. Como assim sentido prático, Mambora? No sentido de quanto Renata, enquanto pessoa. Você, Renata Santos, que tem pai, que tem mãe, que tem família, que tem valores. A política é a antítese disso. A política é contra os seus valores. A política é contra os seus pais. A política é contra você. A política é contra a sua família. Sabe por quê? Porque o político não sabe quem é Renata. O político nem sabe quem são os sujeitos. Ele sabe quem são eleitores. E por ele saber quem são os eleitores, eles estão em busca dos seus votos. Quando eu disse que ela não impacta a sua vida, eu disse que ela não impacta o seu sujeito. Não impacta você enquanto pessoa, enquanto capaz de raciocínio, enquanto agente, enquanto ser humano. Ela impacta você da pior forma possível. Ela impacta você tal qual um bandido que lhe assalta. O bandido estacionário, por exemplo. Ele lhe impacta. Mas ele vai lhe assaltar e sua vida continua. Todas as vezes que o Estado lhe rouba e atrapalha o seu dia a dia, isso passa. Entende? Isso passa. É por isso que eu sou contra a política. Porque ela interfere na sua vida da pior forma possível, num sentido de roubar você. Mas no sentido, enquanto sujeito, ela só lhe atrapalha quando você é enviesado por ela. Quando você acredita nela. Aí você é claramente atingido por ela. Eu não vou acabar com o Estado, André. Eu simplesmente não vou acabar com o Estado. Não sei de onde tiraram que eu quero acabar com o Estado. Eu não ligo pro Estado. Pra ser bem sincero com você, eu só tento fugir, eu só tento não ser roubado por ele. Eu tô tentando fazer com que vocês tenham essa mesma percepção. Eu só quero me livrar do Estado. Eu quero que vocês se livrem do Estado. Eu não quero que ele acabe. Se ele acabar, o problema é dele. Pra mim, quem quer acabar com o Estado é maluco, é revolucionário, tá fudido. Toda vez que tenta acabar com o Estado, nasce o Estado pior depois. Por mim, tanto faz. Eu só fujo dele. Eu tô tentando fazer com que vocês observem a quimera como uma quimera. Eu quero que vocês olhem o Leviatã como um Leviatã, assim como o Hobbes o disse. Se vocês acreditam que o Estado é o Leviatã, olhem pra esta porra como um Leviatã. Tem esse livro aqui também, ó. Esse livro aqui, ó. Nosso Inimigo o Estado. Do Noke. Um conservador americano bastante conhecido e de renome. Aqui, ó. E aqui ele diz. Aqui, ó, logo no começo aqui, tem frase de alguns conservadores. Aqui, ó. Dá pra vocês aqui. Seja verdade ou não que o homem é formado na iniquidade e concebido no pecado, é verdade incontestável que o governo é gerado da agressão e por agressão. Você discorda disso? Você discorda que as leis são impositivas? Você discorda que lei é agressão e que o Estado é agressão por agressão? Acho que não. O mais grave perigo que hoje ameaça a civilização é a intervenção do Estado, a absorção de todo o esforço social espontâneo pelo Estado, isto é, da ação histórica espontânea que no longo prazo sustenta, nutre e impulsiona os destinos humanos. Ortega y Gasset, outro conservador. Ele, o Estado, assumiu grandes quantidades de novos deveres e responsabilidades, espalhou seus poderes até que penetrassem os atos de cada cidadão. Por mais secretos que sejam, ele começou a criar ao redor de suas operações a grande dignidade e impecabilidade de uma religião estatal. Seus agentes se tornaram uma casta separada e superior, com autoridade para ligar e desligar e colocar suas mãos em tudo, mas ainda permanece, como no início, o inimigo comum de todos os homens de boa vontade, trabalhadores e decentes. Outro conservador, Henry L. Mencken. Então, o básico, e aqui inclusive que ele está falando, que os homens enxergam o Estado e as pessoas que são participantes do Estado como seres superiores. Como vocês, muitos de vocês estão tratando aqui. Como se o Estado não fossem pessoas como vocês. Como se as pessoas do Estado não fossem frágeis e cheias de problemas como vocês. Achando que dar poder de superioridade a elas tornará elas superiores também. Se você, ao menos, não é libertário, mas pelo menos enxerga o Estado como inimigo, seja bem-vindo. Mas se você não enxerga o Leviatã como Leviatã, que o próprio Hobbes, como liberalista, que era, um liberal que era,
estatista pra cacete, observava pro Estado e falava: isso é um Leviatã, ele é mau, ele mata, ele invade, ele devasta, ele prende, ele vai contra a vontade, mas precisamos dele. Pelo menos diga que você precisa do Leviatã, mas nunca esqueça que esta porra é um Leviatã. Sem política não tem mudança. Querer viver à base do foda-se é a mesma coisa que deixar os outros escolher para você. Brook, o piadista. Eu tenho um problema muito grande para você agora. Porque veja só, sem política não tem mudança. Querer viver à base da foda-se é a mesma coisa que deixar os outros escolher para você. Você acabou de fazer isso. Não foi um político. Você não é membro de um partido. E você não fez isso dentro de um eixo de um Estado. No sentido político. Você acabou de pronunciar isso. Você acabou de achar que você vai conseguir mudar nossas ideias. E mudar as ideias das pessoas do chat. Com argumentos ou tentativas argumentativas. Ou ao menos com interações. Se você de fato acreditasse nessa sua afirmação, você não deveria fazê-la. Você deveria entrar na política e depois disso, ou então fazer membro de um partido, ou então falar para um político apresentar essa crença. Não você irá fazê-la. Se você realmente achasse que a política tem esse peso, você não estaria tentando convencer a gente sem a política. Se você acha que existem formas de convencer as pessoas sem ser pelo aparato da política, não faz sentido você estar argumentando sobre o Estado e de que o Estado é necessário. Se você não é membro do Estado ou não consegue articular pelo Estado. Só isso. Bem simples. Tá? Tá aí, tá aí a reflexão pra você aí no dia. Isso, cara. Veja que você continua argumentando aí, ô Brook. Mas o problema é que tem países que são melhores justamente pela educação, que é igual a melhores políticos. No final, querendo ou não, é político ou nada. Então, não entendi, Brook. É político ou nada, mas você tá argumentando aqui comigo? Se você realmente acreditasse nisso, por que você não tá entrando na política? Por que você não é político? Por que você não manda um político falar isso pra mim? Por que você não manda escrever uma lei falando isso? E outra questão, eu gostaria de saber como é que você consegue provar que os políticos são melhores por causa da educação ou a educação é melhor por causa dos políticos. Eu não consigo, tipo, eu não sei como é que você consegue aplicar a causalidade. Como é que você implica a causalidade nessas coisas aí? Que os políticos são melhores realmente por causa da educação e não por causa de outra coisa. E não por causa do futebol, ou por causa do, sei lá, do tempo que aquele país existe, ou por causa das pessoas. Eu gostaria muito de saber como é que você implica essa causalidade, tá, Brook? Se você conseguir me apontar essa causalidade, você vai ajudar muito, tá? Sobre teorias de cognitivismo. Você vai mostrar que todas as teorias de cognitivismo provavelmente estão erradas. Seria um grande marco na estrutura da questão intelectual se você mostrasse isso, tá? Estava sob sigilo, não era pra ninguém ver, não foi colocado. Países onde tem melhores índices de educação, ambiente de debate e leis são melhores. Queria que você mostrasse essa causalidade, o Brook. Você pode mostrar ela, não? Peraí. Tem um site que mostra correlação. Estatísticas estúpidas. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir achar o site. O Zap, tá aí na live ainda? O Brook, eu quero que você me demonstre, primeiro, que o ambiente de debate e as leis são melhores, e segundo, que é por causa da educação. Se você puder fazer isso, você vai conseguir resolver diversas discussões. Se você conseguir provar isso, eu fico agradecido. Correlação não implica causalidade. Fique à vontade, tá? Do Bolsonaro, que o Bolsonaro não interferiu. Cara, ele... Mas a gente tem que se basear em um achismo para chegar em um ponto. Não sei se existe estudo, porém todos os países bons têm algo em comum, educação. Sim, todos eles têm pessoas, todos eles são... Eu vou falar um negócio que dá problema. Todos eles têm pessoas, todos eles têm homens e mulheres, todos eles têm criança, todos eles têm carros, todos eles têm prédios, todos eles têm sapatos, todos eles têm copos, todos eles têm aviões, todos eles têm helicópteros, todos eles têm nuvens, todos eles chovem, todos eles têm skate, todos eles têm patins, todos eles têm paredes, todos eles têm concreto, todos eles têm videogame, todos eles têm computadores, todos eles as pessoas caminham pela manhã, todos eles têm academias, todos eles têm faculdades, todos eles as pessoas bebem água, todos eles têm refrigerantes, todos eles têm carne, todos eles têm
sei lá, halteres, todos eles têm sandálias, todos eles têm telhas, todos eles têm arroz, frango, todos eles têm bicarbonato de sódio, todos eles têm exame para gravidez, todos eles têm cachaça, todos eles têm cerveja. Qual dessas causalidades